às vezes parece que tá grego, né? Quando a gente coloca assim a variação, taxa de variação, variação do espaço pelo tempo. Mas quando a gente coloca no gráfico, as coisas ficam um pouco mais claras, né? Quando a gente consegue visualizar, né? Então, por exemplo, numa aula de limite, a gente analisa muito o limite de uma determinada função quando esse x se aproxima de um determinado valor, né? E aí a gente tem, por exemplo, que fazer algumas manipulações. Tem muita gente que tem dificuldade aqui nessa parte de limite. Deixa eu pegar aqui o marcador, né? Essa parte de limite, porque não lembra de produtos notáveis, né? Olha que coisa louca aqui, né? X ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que produto da soma pela diferença, que é visto na sétima série, né? Então, quando a gente tem aqui um limite, a gente vai analisar essa função aqui, 1 sobre x menos 2, quando x se aproxima do 2 pela direita, ou seja, para valores maiores do que 2, e também quando se aproxima de 2 pela esquerda. O que acontece aqui? Você analisa no caso geral, né? Então, a gente tem o número 1 sendo dividido para algo. Então, quando o x está se aproximando de 2, essa subtração está ficando cada vez menor. Então, eu estou com o número 1 dividido por um número muito pequeno. Então, esse resultado tende a explodir para mais infinito, quando o x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2, que é o que a gente chama na parte de limite, que é pela direita. Usa o maisinho de mais, usa o sinal de mais. E quando o x se aproxima de 2 pela esquerda, então, lá na língua a gente vai usar o sinalzinho de menos, o que acontece? Está se aproximando, só que essa subtração também está ficando muito pequena, porém esse resultado tende a ser o quê? Negativo, quando a gente se aproxima por 2 pela esquerda. Então, esse resultado ele vai explodir para onde? Para menos infinito, certo? Beleza, professor, entendi, compreendi essa ideia de aproximar por esses valores. Tem como visualizar isso daí? Tem, por isso que a gente usa aí os recursos, né? Então, imagina você tendo uma aula. Aqui eu estou com a função 1 sobre x. Na função 1 sobre x, à medida que x se aproxima de zero, não existe divisão por zero, professora. Sim, não existe. Mas à medida que x se aproxima de zero, eu estou tendo 1 dividido por um número muito pequeno. O resultado tende a ser muito grande. Então, vocês vão ver que tem essa curva aqui, ó, se aproximando lá dos números maiores, está explodindo para mais infinito. Se eu venho pelo lado esquerdo, que são os números negativos, eu estou nessa parte aqui agora do gráfico, né? Vou marcar aqui. E aí a gente tem explodindo para menos infinito. Agora eu vou colocar aqui a outra entrada, ó. 1 dividido por x menos 2. Olha o que aconteceu com o gráfico, que é muito legal ver isso. Houve o deslocamento da anterior, só que meio que duas unidades para frente. Aqui, na verdade, o que acontece? A nossa indefinição está no x igual a 2. Porque quando x for 2, a gente vai ter 1 sobre 0. Então, à medida que x se aproxima de 2, aqui ó, aproximando de 2, o resultado tende a crescer pelo lado direito. E à medida que x se aproxima de 2 pelo lado esquerdo, o resultado ele explode para menos infinito. E aí no gráfico a gente consegue ver isso de uma forma mais clara.